Eu quero chamar agora ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, trazendo aqui pontos importantes também para a gente. Seja sempre muito bem-vindo, Fábio. Bom dia para você. Bom dia, Paula, Felipe, Vandique, Maurílio, tudo bom? Tudo certo. Fábio, acho que o mercado feliz da vida aí com esses últimos dois indicadores da economia americana, a PCI vindo em linha com as expectativas, o PIB de ontem mostrando, né, um leve ali desaquecimento, inclusive, da atividade. Queria entender um pouco aí da sua leitura sobre esses indicadores e também, né, essa expectativa parece que mantendo aí a chance, o mercado continua ainda vendo aí três cortes de juros ainda este ano, né? O Fed conseguiu, do começo do ano para cá, trazer o mercado para a sanidade. A gente sabe que os juros têm tudo para cair esse ano e as apostas para junho, depois do PIB e do PCI, continuam muito fortes, mas também não era para ser aquela maravilha de 6, 7 quedas, como chegaram a estar precificadas. O PCI foi bom, a revisão do mês anterior foi para baixo, o que traz um alívio, porém, quando a gente olha alguns números que são as médias de 3 e 6 meses, e o Fed usa muito essas métricas, a inflação está dando uma reacelerada. Isso pode preocupar um pouco. Porém, como aqui nos Estados Unidos a gente tem estatística a rodo, quando a gente olha os últimos 2 anos, e por que é importante olhar os últimos 2 anos? O Covid bagunçou tudo e mais um pouco. Infelizmente, para quem gosta de olhar ciclos de mercado, cenário macroeconômico, depois do Covid está tendo grandes dificuldades, porque muita coisa mudou do que a gente estava acostumado. E nos últimos 2 anos, janeiro e fevereiro foram meses de inflação mais alta. Então, a gente pode estar vendo uma sazonalidade novamente e que agora, a partir de março, isso pode começar a voltar ao normal. Eu continuo achando que juros caem em junho com uma chance de ser em maio. Por quê? Porque se você reparar, hoje o seguro-desemprego de novo veio mais alto. A gente viu várias empresas apresentando bons resultados, porém algumas não só apresentando os resultados um pouco abaixo, mas já falando em vou ter que buscar eficiência, demitindo, porque não tenho mais espaço para fazer as coisas. E essas demissões vão começar a trazer o número de desemprego, pode dar uma mexida no número de desemprego, e é tudo que o Fed não quer. Uma das coisas que a gente vai ver a semana que vem é o Powell no Congresso, ele vai ser sabatinado, como sempre é, a semana que vem, se eu não me engano, na terça e na quarta, ou na quarta e na quinta, eu não sei direito as datas de cabeça, são 2 dias. E vão bater muito nele na história da economia, principalmente na parte de emprego e sustentabilidade da economia forte esse ano, porque no final do ano vamos ter as eleições e nem republicano nem democrata querem que o Fed seja o divisor de águas nas eleições. Muito bom dia, prazer falar contigo. Você está com essa percepção aí, o 80% do mercado acredita que vai manter os juros, mas a gente sabe que o mercado pode mudar de opinião, sempre muda de opinião, sem contar que os dados de emprego que você muito bem comentou, a gente tem muitas semanas até o dia 1º de maio, além, é claro, de payroll de março, né? Agora de fevereiro para divulgar em março, payroll de março para divulgar em abril. A reunião é no dia 1º de maio, talvez não, né? Não vai ter condições da gente ter o payroll de abril sendo divulgado em maio nessa conta aí do Federal Reserve. Mas o que a gente está discutindo aqui talvez, né, seja nesse semestre ou no comecinho do semestre que vem a queda de juros, e você muito bem trouxe, né, a percepção é que tem que ser nesse semestre até para dar tempo, né, das coisas se encaixarem nesse cenário eleitoral. A economia acaba sendo um fator muito importante nessa disputa, né? E a gente vem comentando aqui as tentativas do Biden de capturar alguns movimentos econômicos para si. Fábio, o que poderia, né, trazer uma perspectiva mais negativa, né? A gente está vendo o PIB cedendo um pouco, um soft landing talvez. A gente está vendo a inflação um pouco mais comportada. Que tipo de movimento a gente poderia ver que contrastaria ou que traria uma percepção pior
para esse cenário? Você diz para os juros não caírem? Para o juro, exatamente. Para fazer você mudar de opinião de maio. A inflação. A inflação é a única coisa que tiraria o sono do Fed. A inflação é a única coisa que tiraria o sono do Fed, porque o Fed já demonstrou, não só o Fed, né? Até eu gosto porque quando eu falo com o Van Dijk, ele tem uma visão de economista muito melhor do que a minha nesse aspecto. Não só o Fed, mas a maioria dos bancos centrais globais mostraram que eles não sabem nada de inflação. O Fed errou na hora de subir, errou na hora que ele desacelerou a alta, errou na comunicação durante muito tempo e agora ele está se borrando para errar no corte. Então, assim, o maior medo dele, o pânico dele, da mesma maneira que para o investidor de Petro, o pânico dele é a voz do presidente, para o Fed é a inflação. Eles andam de mão dadas. Os caras morrem de medo que se a inflação printa para cima mais um pouquinho, acelera alguma coisa, eles vão parar de dormir, o Powell vai se atrapalhar de novo, porque eles mostraram que eles não têm a mínima experiência com a inflação. Deviam ter ido até o Brasil, conversar com os membros do Banco Central Brasileiro, ou chamar um ex-presidente do Banco Central Brasileiro, que o pessoal no Brasil já está tarimbado de inflação, veste a camisa 10 e sabe lidar com ela muito fácil. Mas a única coisa que faria o Fed mudar de trajetória e o pano de fundo para juros não caírem é se a inflação persistir alta, o que ela não está. Ela só não está caindo na velocidade que caiu nos últimos meses, porque ela veio muito forte. Vamos lembrar, o PCI hoje printou 2,8, a meta é 2. A gente, o ano passado, falava em 4, 4,3, 3,9, está 2,8. E a meta é para o final do ano. Então, assim, as coisas estão caminhando num ritmo mais lento, mas estão caminhando. Van Dijk Silveira está aqui com a gente, quero trazer para a nossa conversa também. Você foi citado, muito bem citado pelo Fábio Fares. Queria ouvir a sua opinião. Ele comentou, né? Você tem uma visão ali um pouco diferente da economia, sempre traz grandes pontos construtivos aqui para o nosso debate. Você está com uma linha diferente de pensamento ou convergindo o pensamento com o Fábio Fares nessa quinta-feira, Van Dijk? Bom dia, Fábio. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Parabéns pela análise. Não, eu concordo com o Fábio. Eu acredito que os indicadores estão, de fato, convergentes. O que eu vejo também, né, tem o PCI, mas a gente não pode esquecer do CPI. O CPI continua em torno de 3,4%, quer dizer, está elevado. E, obviamente, o que o Fed olha são 3 números que são essenciais, né? O PCI, o CPI, né, e tem o Supercore, que é principalmente a área de serviços que são mais intensas com capital humano, pessoas trabalhando. E essa área, a gente viu pelo valor de quase 1% de aumento de renda, que continua pressionado. Então são números importantes para a gente não tomar uma decisão, né, olhando nesse dashboard, somente na velocidade. A gente também tem que saber qual é a pressão do motor, né, e quantas rotações a gente está. É mais ou menos como funciona esse dashboard do Fed. Então o CPI está pressionado, está bem longe da meta de 2%, 3,4%, 3,3%. PCI mais alinhado, no entanto, a parte de salários, rendimentos, renda, ela continua principalmente vindo dos serviços. Então esse é um ponto para a gente ter atenção. Eu concordo com o Fábio que vai cortar a taxa de juros, vamos lá, vai cortar a taxa de juros sim esse ano. Eu calculo que serão 2 taxas, potencialmente 3. Onde existe uma diferença? Eu não acho que maio acontece, né? Eu acho que é muito mais junho para frente, mas eu também não, ao invés de 3 cortes, eu acho que são 2, mas eu não acho que seja maio, acho que seja um pouco mais distante. Então é só nesse ponto, porque nesse momento é muito data dependent. O que significa isso? Dependência de dados, né? Normalmente o Fed, principalmente porque é um organismo muito cauteloso, né? Na história pregressa do Fed, principalmente no final da década de 70, começo de anos 80, né? Depois em 87,
houveram taxas de inflação bastante elevadas, com a reação agressiva do Fed e uma precipitação no corte, principalmente em 87, uma precipitação no corte de taxa de juros. E houve um repique inflacionário. Nada poderia ser pior do que um repique inflacionário, porque para trazer de volta para a meta um repique inflacionário, você vai ter que convencer os agentes econômicos, reancorar as expectativas depois de você ter falhado nisso. Então você tem um esforço dobrado. Então, a grande preocupação do Fed é não comunicar uma agressividade muito grande do ponto de vista de corte, com a quantidade esperada do mercado, sem que a gente tenha dados suficientes, pelo menos 2, 3 meses de dados que corroborem com essa direção. Essa é a visão de economista. Eu não sou um trader, né? É bem diferente de quem está esperando para tomar decisões. Eu estou olhando um cenário, um horizonte um pouco mais longo. Obviamente, eu não sou um gestor de uma carteira de milhões de pessoas com bilhões de dólares no meu pescoço.